Olá, espero que estejam todos bem. Este é mais um projeto podcast que chega até você. Estamos aí com mais um programa. E hoje nós vamos falar de Stranger Things. Hoje o programa vai ser só sobre essa série que é um fenômeno internacional, né, que é o carro-chefe da Netflix, né? Então, depois de algum tempo de espera, os fãs estão tendo a série de volta. Então, estou aqui com os meus amigos, né, o Lucas e o Mesaque. Nós vamos comentar o que nós achamos, o que o povo está achando, o que os fãs estão achando. Então, vamos falar algumas coisas aqui. Começando aqui do Mesaque. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pode falar, Mesaque, o que você achou desse tempo de espera? Houve aí 3 anos aí de uma temporada para outra. Você acha que isso é bom, que se não é? Vamos comentar sobre isso. Para mim, eu não curto muito esse tempo de espera muito longo. Para mim, prejudica a série. Tem muita gente que deixa de assistir porque tá com preguiça. Eu nem lembro mais, cara, da última temporada. Eu não vou assistir, entendeu? Eu não vou assistir a última para eu poder pegar, eu nem lembro mais, já passou o hype. Para mim atrapalha um pouco. Eu particularmente não gosto de jeito nenhum dessa espera muito gigantesca. Perde o foco, perde o hype. E eu acho que eles perdem público também. Assim como algumas pessoas, assim como eu, fiquei um pouco meio assim, vou ter que assistir a outra temporada que eu nem lembro mais. Eu acho que eles perdem público com essa espera. Eu entendo que é um programa que tem muita qualidade, precisa de um tempo maior para a produção, mas para mim ele prejudica. Eu não curto, não. Sinceramente, não acho legal, não. Acho que perde muito. Perde mais do que ganha. Então, Lucas, você não acha que essa saudade que o fã tem da série não dá assim uma aquecida no coração do fã quando ela volta? Você não acha que isso pode ser benéfico ou não? Você também concorda que é prejudicial esse tempo de espera para a galera? Dá uma aquecida, mas eu também acho prejudicial. Eu entendo, mas eu acho prejudicial. Eu vi uma reportagem dos irmãos Duffy falando sobre a temporada, que é a temporada mais difícil de gravar, porque cada episódio tem mais de 1 hora. O último episódio tem 1h40, então foi muito complicado para eles gravarem. A superprodução que eles fizeram, quem assistiu sabe disso. Então eu entendo que essa demora foi por causa disso, foi porque eles estavam produzindo e a produção uma produção boa, igual eles fazem. Como é que eu posso dizer? Precisa dessa espera, precisa desse tempo de produção, mas a gente perde o hype, porque pelo menos eu, assim, não sei se vocês assistem, mas Umbrella Academy, eu tava no hype absurdo, e passando ano e ano, e vai sair agora a 3ª temporada e o meu hype tá lá embaixo. Eu vou tentar reassistir de novo para ver se meu hype volta e eu consiga sentir vontade de assistir a 3ª temporada. Da mesma forma com Stranger Things. Eu reassisti, quando eu soube que ia sair a 4ª temporada, eu comecei a reassistir de novo para ver se voltava aquele hype. Então, eu acho que prejudica, mesmo entendendo que a produção ia demorar muito, por ser a série, a temporada mais demorada, com mais tempo de tela. Então, eu entendo, mas quebra o hype. Entendi. Realmente, olha, realmente é um tema meio divergente, né, controverso, porque se você parar para pensar, uma coisa bem feita pode levar um tempo maior. Só que Stranger Things tem aquela questão que já falamos, as crianças crescem. Então aí quanto mais o tempo passa, por exemplo, o intervalo da 3ª temporada, do fim da 3ª para o início da 4ª são meses, não chega a ser anos. Então não dá para você comprar que o Mike ficou tão enorme em 6 meses, entende? Só nessa questão isso fica zoado na continuidade. Mas realmente essa produção ela é longa, ela é demorada, mas vamos colocar o seguinte, o que você falou da duração dos episódios. Esses 7 episódios duraram entre 1 hora e 3 minutos e 1 hora e 38, o menor para o maior.
E vai ter os 2 últimos do segundo volume, que é o outro assunto que eu queria falar com vocês. Esse segundo volume, que um episódio, o 8º vai ter 1h25, e o último vai ter 2h19, o último episódio. Então, assim, queria que vocês dissessem o que vocês acham dessa divisão. Será que a Netflix fez isso por estratégia ou porque não tinha preparado todos os episódios, ou se foi só para ganhar tempo para fazer o grande finale, assim. O que vocês acham? Eu acredito que foi estratégia, porque os fãs estavam esperando muito essa 4ª temporada, e tinha alguns que não estavam mais no hype, mas quando a série volta ao ar, começa o burburinho na internet, Instagram, do Twitter, todo mundo falando da série, e a série pra cá, e aí começa as pessoas querendo assistir de novo. Então eu acho que a estratégia é boa, você manda uma parte da temporada aqui, e eles fizeram de forma bem feita, então a galera chega no final já sedenta, com vontade de assistir o final da temporada. Então eu achei que foi acertado, gostei de ter um tempo de tela maior, de ter uma duração maior. Assim, talvez fosse outra série, eu sentiria um efeito maçante, assim, porque você tem uma série que cada episódio é 1h03, 1h15, 1h40 quase, fica meio maçante às vezes, mas eles souberam fazer, como eles sempre fizeram, tanto nas outras temporadas que tinham durações menores. Eles souberam fazer. A direção dos irmãos Duffer é muito boa. Eles acertam em todas as temporadas. Assim, você pode perguntar para quem assistiu a série, essa 4ª temporada. Não vai ter alguém que vai dizer assim, essa temporada é uma temporada maçante, é uma temporada que eu não gostei de assistir. Baixou o nível. O nível está sempre subindo. Então eu gostei de mais tempo, mais duração. E eu estou com muita vontade de assistir já a segunda parte da 4ª temporada, ver como é que vai ser o desfecho, porque eles querem fazer uma 5ª temporada, que é a temporada de encerramento. Então, esse desfecho da 4ª temporada é muito esperado por todos que assistem. É isso aí. Mesaque, fala pra gente aí o que você acha dessa questão da divisão, porque dessa divisão... Não seria mais interessante se a Netflix colocasse semanal? Você acha que seria melhor assim ou não? Ou você acha que de uma vez só? Porque uma coisa é produzir uma série para as pessoas assistirem de uma vez. Outra é produzir uma série para as pessoas assistirem semanalmente, como era feito nos anos 80, 90. Então as pessoas esperavam uma semana de boa. Mas o que você acha, Mesaque? Você acha que seria mais interessante ter um episódio para comentar cada semana, para manter a conversa, para manter o hype, ou não? Você acha que essa geração quer assistir de uma vez só e é mais legal assim? O que você acha, Mesaque? Fala aí pra gente. Cara, eu acho que não. Eu acho que ficaria melhor nessa questão soltar um episódio por semana. E eu acho que vai virar regra. Vai virar regra. Daqui a um tempo, eu acredito que vão ter pouquíssimas séries que lança tudo de uma vez. Porque uma série, igual um prato bom, você quer provar ele de pouquinho. E isso ajuda, aquece também a indústria. Pô, imagina, toda semana tu ter um episódio para falar, entende? Podcast falando, rede social falando. Então isso alimenta a série. Do que lançar tudo no final. Assisti, foi bom, vamos falar disso o quê? 1, 2 semanas e pronto, acabou o hype. E eles segurando isso, eu lembro quando a Amazon começou a lançar os episódios de The Boys, um a cada semana, o pessoal reclamaram no início e tal, mas acostumou, vai virar tendência, assim como outras séries. Então, pra mim, um episódio por semana seria legal. Eu acho que eles estão testando aí essa nova modalidade de lançar uma parte grande, aí, toma aí, vocês queriam muito, mas a gente vai deixar o finalzinho, vai deixar o gostinho especial para o final. Mas eu acho bem interessante, e já é tendência. Eu acho que a partir de agora as séries vão vir desse jeito, para ter o que comentar toda semana, para prolongar esse período de hype aí, de comentários sobre a série. Por mim saía uma a cada semana, mas ficaria até melhor para a gente acompanhar, quem não tem tanto tempo, pegar
a série e assistir toda de uma vez, já que não vai ser completa. Mas vamos ver no que é que vai dar. Eu não curti tanto, não. Acharia que ficaria melhor um episódio por semana. Daria mais tempo para todo mundo assistir. Então, galera, beleza. Então, deixa eu pedir a opinião de vocês aqui. Qual foi o personagem que vocês mais curtiram? Quem você acha que decepcionou? Quem você acha que ficou esquecido no churrasco? Dessa galera aí que é mais antiga, quem você queria que tivesse aparecido mais? De repente você acha, não, poxa vida, o Will apareceu pouco, ou de repente deram muito destaque para outro personagem que tu não curte tanto. O que você achou da introdução de alguns, como o Ed, por exemplo? O que você achou, né, da interação, a Robin, que é um personagem que só entrou na temporada passada? O que você achou da interação, da aparição dos personagens, do aproveitamento dos personagens? Comenta aí. Começando com o Lucas. Pode falar, Lucas. O que você achou? O que você curtiu? O que você não curtiu? Produção dos nossos personagens. Eu curti muito do Ed Manso, do Joseph Quinn. Cara, aquele personagem foi feito pra série. Sim, ele poderia ter aparecido em qualquer outra temporada, porque ele é muito bom. Assim, tem a direção, tem o roteiro, mas assim, o ator é muito bom. O personagem, o outro personagem muito bom, eu não sei se a gente pode dar spoiler, mas é o personagem que faz o 1. E ele que se torna o Vecna, ele que é o vilão da série, dessa 4ª temporada. Cara, aquele ator é muito bom. A forma que ele foi introduzido, o personagem foi introduzido ali sem a gente entender como que do que ele fazia parte ali, se ele era só um coadjuvante ou se ele tinha alguma importância na série. E assim, a atuação dele é muito boa. Saiu até ele pediu desculpa ao ator porque antes da série ser lançada, da 4ª temporada ser lançada, o nome que tinha lá até em todos os sites, até no MDB, era outro personagem. Ele não ia fazer aquele personagem que ele tinha, porque a Netflix tentou esconder ao máximo para que não saísse o spoiler, porque é um plot twist, aquele final. Então eles fizeram de tudo, tanto que os fãs ficaram um pouco chateados com eles. Ele pediu desculpa ainda. Mas assim, os personagens, esses novos personagens, o que eu não gostei foi... Eu esqueci o nome do personagem, mas é o atleta lá de basquete. Cara, eu não gostei da introdução daquele personagem. É um personagem totalmente assim, sem nexo. Ele é um moleque de 17 anos, eu acho, lá, e ele é que toma de conta da galera e ele quer caçar o assassino, né, que eles achavam que era o Ed Manso. Então, eu não gostei, assim. Eu achei sem nexo. De todos os núcleos que tiveram ali, e porque toda temporada eles dividem em núcleos, uma galera vai para um lado, outra galera vai para o outro. Esse núcleo dos atletas ali foi o que eu menos, se tirasse ali, ia diminuir um pouquinho de tempo de tela, de duração, mas eu acho que aumentaria a qualidade, porque eu não gostei, não me pegou, assim. Não foi aquele personagem que te prende, que a ideia que ele tem te gruda na tela para tu assistir, continuar assistindo e se cativar com ele. Ele nem raiva a gente sente dele, pelo menos nem raiva eu sinto, assim. É um personagem, para mim, foi fraco a introdução dele. E como personagem que achei dos principais ali, que achei sumido um pouco, foi o Will, assim. Achei que escantearam ele um pouco, deixaram ele de lado. Até saiu na mídia, né, que quando tem a cena da 11 lá no Patins, que ela tem alguém filmando ela, e a data que aparece é a mesma data do aniversário do Will, que apareceu lá na 3ª ou na 2ª temporada, se eu não me engano, que era a data de aniversário do Will. Então ficou a pergunta, ficou o burburinho na internet, será se todo mundo esqueceu o aniversário do Will e por isso que ele estava triste e tal? E aí muita gente dizia, não, mas a mãe dele não ia esquecer, a Joyce nunca quis esquecer o aniversário dele. E aí isso rodou tanto que chegou aos diretores. Os diretores falaram que eles esqueceram. Eles não sabiam
a data de aniversário. Eles colocaram ali, às vezes não sabiam que era aniversário dele. Então, sobre o Ed, esse ator, o Joseph Quinn, ele não foi um ator que caiu de paraquedas na série, tá? Ele é um ator experiente, apesar de ser novo. Ele fez um filme de terror, Operação Overlord, que é do J.J. Abrams, né? Então não é um ator qualquer, é um cara que fez uma série Os Miseráveis, já tem uma lista, já tinha um histórico de trabalhos, apesar dele ser novo, e o cara tem uma presença de tela incrível. Ele é ótimo ator. Quando o cara aparece, você curte o que ele está fazendo. Então ele tem carisma, muito carisma mesmo. Então, assim, é o preferidão, né? E tem ali a Robin, né, que voltou, que ela é filha da Uma Thurman, né? É uma menina muito boa também, e ela fez aquela dupla cômica lá, né, com a Nancy. Então tentaram fazer ali um alívio cômico da amizade com as duas, nas investigações e tudo mais. Ficou uma coisa interessante, sim. Eu também curti esse aproveitamento dela. E eu vou passar aqui para o Mesaque. Diz aí, Mesaque, o que você achou do aproveitamento dos personagens? Quem você curtiu, quem você não curtiu? Fala aí pra gente. Não tem como não gostar do Steve. Steve é muito massa. Eu ia falar ele rouba a cena. Eu pensei que eu não ia gostar dele, é isso. Mas esse cara aí vai atrapalhar os meninos, o núcleo principal e tal, mas ele vai ganhando a humanidade, ele vai ganhando a simpatia da gente conforme ele aparece. O ator é muito bom. Os diretores, a direção e roteiro e tal, eles são muito felizes em abordar temas pequenos. Eles são tão bons que eles pegam um tema trivial e faz a gente se importar com ele. A cena lá do joguinho de RPG, em paralelo com o jogo de basquete, cara, eu fiquei vidrado na cadeira olhando. Entende? Então eles são tão bons com o simples que eles fazem a gente se importar. Pô, o mundo tá acabando, o monstro tá matando todo mundo, mas a gente tá se importando com um joguinho de RPG. Se o dado vai sair o 20. Tá entendendo? Eles pegam questões pequenas e fazem a gente se importar com elas. Questões triviais. Então o Steve rouba muito a cena. O ator é ótimo, como vocês já falaram aí. Cara, Lucas, eu gostei do Will. Eu acho ele tão bom ator que mesmo ele participando um pouco, ele calado, ele transmite uma sensação muito forte na gente. O simples fato dele estar emburrado, a gente sente aquela aura pesada. Não sei se é porque talvez ele seja meu personagem favorito, preferido. Não sei se é porque eu tenho uma preferência por ele. Mas apesar dele ficar um pouco de escanteio, quando ele aparece, cara, é muito forte a atuação dele. Mesmo emburrado ali, só atrás ali da ON, só com a cara ruim ali o tempo todo. Mas eu gosto muito do Will. Eu acho que quem ficou apagado foi o Dustin. Pra mim, eu esperava mais, sei lá. Apesar dele aparecer mais e tal, eu achei ele meio bobinho. E o atleta é muito, muito água com açúcar mesmo. Ele e outros. Eu gosto pra caramba, vocês podem até ligar os microfones e me ajudarem. O amigo da Joy, eu esqueci o nome dele. Sou péssimo de nome. Isso, velho, é muito bom. Ele é muito bom. Toda cena que ele aparece, a tela é dele. O cara é muito fera. E depois do Steve, ele é foi meu personagem favorito, apesar de não aparecer tanto, mas ele é muito fera. Achei legal. Sobre o Steve, cara, eu tava vendo também que os diretores e os roteiristas, eles queriam fazer uma história totalmente diferente. Ele seria, lá na primeira temporada, ele seria um estuprador. Tipo assim, ele ia ser aquele cara, aquele moleque que todo mundo odeia, o marrentão e tal, e que ele seria um estuprador. Só que o ator é tão bom, tão carismático, na hora que ele fez o teste, os roteiristas mudaram totalmente a história do personagem e virou isso, cara. Ele não é dos principais, ele não é do núcleo principal. Mas, assim, muita gente gosta dele e tem ele como um dos preferidos. Com certeza. O Steve Harrington, ele teve uma redenção, né? Porque ele começou como ali um valentão, um bully, né? E aí, zoando com o Jonathan, então quebrando a câmera do Jonathan, entendeu? Então aquilo deu uma raiva danada lá na primeira temporada, mas aí depois foram desenvolvendo o Steve, e hoje a galera curte ele pra caramba, e ele tem aquela amizade lá com o Dustin, né? Ele é o músculo, o Dustin é o cérebro, e essa dinâmica funcionou. Então, assim, quando o Steve foi
foi pego lá no mundo invertido, deram a impressão de que ele ia morrer, né? Então, se ele não fosse tão carismático, eu não ia sentir o que eu senti. Eu falei, caramba, será que vão matar o cara? Entende? Se fosse um cretino, todo mundo ia dar a mínima para aquela cena, entendeu? Mas aquela cena foi forte, porque deram um pequeno indício que poderiam acabar com o personagem, e isso machucou muita gente, né? Então, galera, deixa eu só falar da cena que eu achei, para mim, né, na minha opinião, a cena mais bem montada, né? Quando saiu o trailer e apareceu a cena da Max flutuando, eu imaginei um monte de coisas, e na minha cabeça jamais iria aparecer isso. Seria o que aconteceu. A cena é lindíssima, e tem uma música de uma cantora dos anos 80, Kate Bush, né? Running Up That Hill, e na verdade a cantora, a negociação foi muito longa para liberar a música, porque ela não gosta, a cantora não gosta de usar a música dela, as canções dela serem usadas no audiovisual, porque ela acha que podem deturpar o significado da música que ela escreveu, parará. E a música, ela é a propriedade da Sony também, né? Então as negociações foram muito prolongadas para eles conseguirem os direitos daquela música, mas o produto final foi incrível. Dizem as boas línguas que a cantora é fã da série e por isso liberou a música para eles, né, colocar naquela cena da Max. Então, sinceramente, eu curti muito, me arrepiei todo, foi uma cena muito bem montada, muito bem organizadinha, para ela, na hora que ela foge do mundo invertido, na hora que ela está correndo do Vecna ali, a musiquinha tocando, é lindo, é simplesmente lindo. O que vocês acharam aí dessas montagens? O que vocês acharam? Ou se não, se tem alguma outra cena que marcou vocês, para a gente já caminhar para o final. Comenta aí. Cara, eu fiquei pensando aqui em qual seria a cena que eu mais gostei, que eu achei mais montada. E essa aí tá entre as principais, quiçá a melhor, porque foi muito bem feito, assim. A forma que o diretor fez a montagem e tudo, a música também, entoando ao fundo, no momento da fuga ali do Vecna. Então eu gostei muito. Eu tenho outras cenas, a própria cena que o Mezaki falou, do jogo de basquete junto com o jogo de RPG, e em um momento mostrava o jogo de basquete, no outro cortava e mostrava o jogo de RPG, e a galera toda assim focada naquilo, e no final que a bola entra e que o dado cai o número que eles queriam, assim, eu gostei também muito dessa cena. E lembrando aqui também a cena do final, acho que a montagem foi muito boa, sim. A montagem em que o Vecna está revelando ali, revelando quem ele era, toda a história dele ali para Nancy, e também mostrando também a 11 lutando e mostrando como que ela ganhou os poderes dela, como que ela não foi ela que matou, né, a galera lá no laboratório, porque no início o primeiro episódio, a primeira cena, mostrando uma chacina no laboratório, e todo mundo acha, quem está assistindo acha que foi a 11, porque eles induzem a gente a achar que ela fez essa chacina lá com os outros super-humanos lá. E quando a gente chega no final, a gente percebe que não foi ela, e que esse outro personagem, que não era um personagem tão grande, que é o personagem que é o 1, que vai contar toda a história dele, assim, aparece e mostra como que ele era o garoto lá do início da família do Victor Creel, que ele era filho dele, e que ele que matou a própria mãe, matou a irmã. E aí ele foi mandado para o laboratório, foi levado para o laboratório, e ele foi cuidado ali pelo Dr. Brennan para ele ser esse super-humano, e a partir dele foi todos os outros super-humanos, tiraram dele ali todos os outros. Então fica essa montagem do Vecna mostrando para Nancy, e
da 11 tendo o treinamento dela para que ela pudesse ter novamente seus poderes. Então eu gostei muito da montagem do final. Talvez, para mim, a melhor cena é a do final, com aquele plot twist. Para mim foi a melhor. Beleza, Mesaque, diz aí pra gente qual foi a cena que mais te marcou, na sua opinião, e aí nós já vamos caminhar para o encerramento do nosso podcast, nosso projeto podcast do dia de hoje. Comenta aí e nós vamos dar tchau para o pessoal. Fala aí, Mesaque, o que você curtiu, o que você não curtiu nas cenas? Cara, como eu falei, a que mais me prendeu foi a cena do paralelo lá entre o jogo de basquete e o RPG. Inclusive, aumentou, acho que 300% a venda de RPGs depois dessa temporada. Galera, por aquela emoção que ele transmitiu pra gente, dá vontade de jogar, pô. Será que é legal desse jeito? Entende? Então, mais um serviço aí pra cultura pop. Eu não vou falar muito não, porque foi essa cena que eu gostei, já tinha falado antes. Queria chamar para as referências, rapidinho. A muito forte, a muito gritante, de Carrie a Estranha. Lá naquela cena da ON. É verdade. Eu também notei. Com o patinete muito forte, o pessoal rodando, a música alta na cabeça dela, até o líquido jogado nela. Então é muito, muito forte. Referência de Carrie a Estranha ali. Vocês acharam, só eu que achei, o vilão, o bichão, o monstrão parecido com o monstro do pântano? Caraca, é muito igual, velho. A primeira vez que ele apareceu, quando ele aparece chamando o menino de assassino lá e tal no carro, é o monstro do pântano, velho. Eles copiaram ele. E aqui eu tinha esquecido de falar, só para deixar registrado, como tá muito gráfico a violência nessa temporada. Cara, a cena dele quebrando os ossos lá, dos olhos vagando, é muito forte aquilo ali. Dá um peso maior na trama. Eu achei que eles não fossem deixar tão gráfico a violência assim. Mas é isso, vocês perceberam mais alguma referência que vocês querem falar? Eu achei legal a da Carrie. Eu vi também a referência de Hora do Pesadelo. Cara, no primeiro episódio ali, no final, quando mostra a morte da garota lá, que o ser tava perseguindo ela, e quando levanta ela assim pra cima, eu lembro muito de Hora do Pesadelo. Assim, totalmente. Eu não lembro de ter assistido o original, o classicão lá, o antigo. Mas eu já assisti uns dos mais recentes. Não tão recente, mas já anos 2000. E assim, a cena que ela é levantada assim pra cima, eu lembro muito de uma cena dessa forma, que o vilão, ele mata o Fred Krueger, ele mata a pessoa da mesma forma, assim, nos sonhos, lá como se ele estivesse no seu subconsciente, né, o Vecna, e ele quebra você daquela forma, assim. Então eu achei muito, na hora que eu vi, eu falei, isso aí é Hora do Pesadelo, é Fred Krueger, porque lá o Fred Krueger entra nos sonhos, e aqui ele entra nos traumas, na mente, no subconsciente das pessoas. Achei muita referência ao Fred Krueger. O que tu falou também, Mesaque, da Carrie Estranha. Na hora que eu vi a cena do patins, que todo mundo foi ao redor dela, e ela ficou olhando assim, e ela chorando, eu pensei, não, ela vai despertar os poderes dela, vai matar todo mundo. É Carrie Estranha totalmente. É isso aí, galera. Olha, estou muito contente aí com o que nós conversamos. O assunto, ele dá pano para manga. Realmente, cultura pop tá recheada de referências aí nessa série. Durante todas as temporadas teve aí Caça-Fantasmas, Conta Comigo, Os Goonies. Então você tem a cultura pop ali muito bem representada em Stranger Things, especialmente esses clássicos de filmes de terror, né? A Hora do Pesadelo, eu assisti o filme clássico. Então vamos continuar curtindo Stranger Things. Nós voltaremos a falar de Stranger Things depois do dia 1º de julho, quando sai o volume 2. E com certeza vai ter muita coisa para falar de 3 horas, né? De 3 horas de episódio. É isso aí, galera. Obrigado por chegar até aqui, obrigado por participar com a gente, obrigado por acompanhar o Projeto Podcast e até a próxima semana.